Salmo 103. Aleluia. Glória a Jesus. Salmo 103. Amém? Todos acharam? Amém. O verso 14 diz assim a palavra do Senhor: pois Ele conhece a nossa estrutura e lembra que somos pó. Amém? Poderia sentar. Glória a Deus. É o nome do Senhor. Meus irmãos, ontem, quando o nosso irmão Assis nos avisou que ele não ia poder estar, e disse que não tinha conseguido um pregador, eu falei: Jesus, chama alguém. Aí o Senhor me disse: não. E me deu essa palavra aqui. O salmista escreve dizendo que o Senhor é aquele que conhece a nossa estrutura, né? Ele conhece a nossa fraqueza, porque Ele lembra que nós somos pó. Falando aqui dos 4 evangelhos, Mateus, Lucas, Marcos, Lucas e João, são os 4 evangelhos mais conhecidos. São os, por que não dizer do Novo Testamento, os 4 livros mais bem conhecidos. Mas cada um deles, cada um desse evangelho, você vai dizer: nossa, por que você leu o Salmo falando do evangelho? Você vai entender a palavra nessa noite. Cada um desses evangelhos foi escrito por uma determinada pessoa. Mateus, ele era cobrador de imposto. Alguns dizem até que ele era ladrão, mas ele era o certo publicano que cobrava imposto. E Jesus um dia chega para aquele rapaz e diz: Levi, me segue. E quando você olha para o livro de Mateus, você vê que somente uma palavra fez ele seguir Jesus. Agora eu pergunto para você: por que Mateus seguiu Jesus? Será que a palavra, gente, Jesus falou, é tão forte? Sim, Jesus, a voz de Jesus convence, né? A voz de Jesus é meiga, até hoje ela soa meiga no nosso ouvido. Mas diz a história que todo cobrador de impostos, o nome dele era guardado. Ninguém conhecia o nome dele, somente ele e alguns maiores. Por quê? Devido ao medo de ter uma revolta contra eles. E quando Jesus chega, manda vir até Mateus, ele chama ele pelo nome dele verdadeiro, que é Levi. Aí então ele reconhece que é Jesus. E Mateus então ele se preocupa quando ele escreve o livro, ou Mateus, que é o seu nome, ele escreve Jesus desde a sua genealogia e vai até o final. E você vê aí o evangelho de Lucas. Lucas, a Bíblia diz que ele era um médico formado na medicina, formou-se no Egito, e Lucas era chamado de doutor, foi um grande companheiro de Paulo, e a Bíblia diz que ele escreveu o Evangelho, qual é o seu nome? E João era um dos discípulos mais loucos que Jesus teve. Então ele escreve o Evangelho que leva o seu nome, também escrito João. Mas quando você lê esse Evangelho, você vai ver que todos eles têm ali
a sua particularidade em escrever Jesus de um jeito diferente. Quando você olha em Mateus, Mateus descreve Jesus de um jeito. Você olha em Lucas, Lucas descreve Jesus de um jeito. E João também escreve Jesus de um jeito, porque João começa dizendo que ele era o Verbo e o Verbo se fez carne e habitava entre nós. Mas quando você olha para o livro de Marcos, você vai ver algo diferente. Porque Marcos e Lucas não eram discípulos de Jesus. Marcos era discípulo de Paulo e depois se tornou-se discípulo de Pedro. Já Lucas acompanhava Paulo nas suas viagens. E quando você olha o Evangelho de Marcos, você nota uma coisa dele, qual que é? A simplicidade que ele começa o Evangelho. Quando Marcos escreve o Evangelho, ele está escrevendo não aquilo que ele viveu, mas ele está escrevendo aquilo que alguém viveu. E quem era esse alguém que tinha vivido? Pedro. Por que Pedro talvez não escreveu seu próprio Evangelho? Porque não tinha que ser escrito. Aí você vai dizer para ele, nossa pastor, hoje é dia de culto de ensinamento. Todos os cultos nós temos que aprender a palavra do Senhor. Mas eu olhando aqui para esse Evangelho, a Bíblia diz que Marcos era sobrinho de Barnabé, foi companheiro de Paulo por muitos anos, mas talvez devido, alguns historiadores dizem devido à loucura a qual Paulo vivia, porque para acompanhar Paulo, meu irmão, tinha que ter coragem, que pensa num homem que não tinha medo de nada, ele desafia a morte, disse, já viver para minha Cristo, morrer para minha ganho. Quem que vai andar com uma pessoa assim? Ele era desafiador, desafiava a morte, né? Só a graça do Cordeiro, uma pessoa que viveu quantos naufrágios. Ele fala assim, uma vez começaram a discutir quem era, né, quem eram os maiores discípulos. Paulo falou assim, você não tem noção ainda, vivi 3 naufrágios e nenhum deles eu morri, fui picado por uma serpente, todo dizia vai morrer, mas não morreu. Mas eu quero dizer para você, irmão, que para ser crente, para ser cristão tem que ser louco, louco pelo Evangelho. Mas aonde você quer chegar? Eu quero chegar dizendo para você que, por mais que todos os evangelhos sejam importantes, mas o de Marcos ele traz uma simplicidade. A simplicidade de Marcos ele pega onde? Quando Pedro começa a contar a história dele. Pedro, meu irmão, era uma pessoa que não sabia ler um alfabeto. Mas na primeira pregação que ele fez, quando ele se levantou ali cheio do Espírito Santo, ali no Sinédrio, 3.000 almas aceitaram. Sabe o que é isso, irmão? Sabe o que eu aprendo com isso? Que não depende da leitura, não depende do bom português que você sabe falar, com as regras que você sabe, não precisa disso. Para Jesus, o que você tem que saber é obedecer a palavra dele. Quando eu e você, nós submetemos a obedecer a Cristo, é o que importa. Então aqui, a história diz que quando Pedro fala para Marcos escrever esse evangelho, Pedro estava preso. E Pedro chega para ele e diz assim, Marcos, olha, logo vai findar o meu dia. Logo eles vão querer me matar. Mas escreve aí. Eu quero dizer, eu estou dizendo de um jeito simples de falar. Ele chega para ele e diz assim, escreve aí o que eu vou te dizer. Pensa talvez no caipira, irmão Eliseu. Era Pedro. Um caipira danado, mano, não vai ser agora. Se você conversar 10 minutos com o meu tio, você vai entender o que é um caiçara. Pedro nada mais era que um caiçara. Um caiçara, o que é caiçara? Todo mundo sabe o que é caiçara, né? Sabe não? Caiçara é aquele que mora à beira da praia. Aquele que todo que mora na beira da praia chama-se caiçara, não é isso? Sim, caiçara. Procura depois saber
saber o que é um caiçara, pra você ver só. É aquele matuto da praia, que só sabe pescar, conhece tudo de mar, conhece tudo de canoa. Pedro era um deles. Pedro conhecia tudo de rede, conhecia tudo de peixe, sabia onde tinha peixe, sabia onde podia lançar rede. Por isso que naquele dia, naquela palavra lá, ele disse assim: Senhor, nós pescamos a noite inteira, mas sobre a tua palavra eu vou lançar. Discutir com Pedro sobre rede de peixe, irmão, era perder tempo. Mas aqui ele começa a dizer para Marcos, anota o que eu vou te dizer. E a história dele é tão simples, irmão, que ele começa, quando você lê aqui o livro de Marcos, ele começa dizendo assim, ó: o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele não se preocupou com a genealogia de Jesus, de contar de onde veio, porque nasceu, porque não precisava disso. Mas aonde eu quero chegar, eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão, que muitas das vezes as pessoas, quando vão querer pregar a palavra, elas começam a contar, rodeando e contando história que vem e junta. Mas não é isso. O Evangelho de Cristo é simples. A palavra de Cristo é simples. Qual é? Jesus te ama. Jesus salva. Jesus cura. Ele liberta e leva para o céu. Por isso que muitas vezes você diz: eu não sei pregar. Você já tentou pregar? Se você tentar pregar, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te encher. Agora, sem ler, é impossível. Sem orar, é impossível você pregar. Porque você só vai pregar aquilo que o coração está cheio. A boca só vai falar do que o coração está cheio. E o coração só está cheio do quê? Para pregar. Mas a história diz aqui que Pedro começa a dizer a humildade com que ele vinha. Pedro, ele não pediu para ser escolhido, ele foi escolhido. Quando você olha, irmão, a trajetória de Pedro, Pedro era uma pessoa, uma Bíblia, que do jeito simples, ele largou tudo o que Jesus, quando Jesus chamou ele. Imagina se hoje Jesus chegasse para você e aparecesse um Messias aqui e falasse assim: larga tudo e me segue. Quem teria essa coragem? Quem está disposto a largar tudo e seguir Jesus? E seguir o Messias? É a palavra, irmão. O certo é que quando olhamos, a Bíblia diz que lá no momento quando Jesus chega, Jesus está se aproximando do seu sacrifício na cruz do Calvário. Ali tem uma cena a qual destaca Pedro. Qual é? Jesus pega ali uma toalha, uma toalha, cinge o seu lombo e chega aos pés do discípulo e começa a lavar um por um os pés. Jesus começa a lavar os discípulos. E quando chega a vez de Pedro então ele fala: não, Senhor, o Senhor não vai lavar meus pés, porque eu não sou digno. Imagina, o Senhor é meu mestre de lavar meus pés. Aí Jesus diz uma palavra para Pedro: se eu não lavar os teus pés, Pedro, não terá partes comigo. Aí então agora entra uma coisa na mente de Pedro. Bom, já que ele vai lavar meus pés, eu vou aproveitar então. Senhor, lava tudo. Ele estica as mãos para Jesus e fala: então lava tudo, Senhor. E Jesus diz para ele: não, Pedro, apenas os pés é preciso lavar. Então, a história de Pedro, o tipo de discípulo que Pedro era. Interessante, irmão, que na igreja
vários tipos de discípulos. Existe o discípulo André, o Tomé, que só ele tem que ver para crer. Existe o Natanael, que é aquele que só convida dinheiro. Existe, né, o Mateus, aquele que cobra impostos. E existe o Pedro. Por que existe o Pedro? Pedro é uma pessoa que andava com Jesus. A diferença é você andar com Jesus e você viver com Jesus. Andar com Jesus não vai fazer diferença na sua vida. Mas viver com Jesus, aí é outro nível. Quem cortou a orelha de um soldado? Os irmãos sabem? Quem foi? Qual discípulo cortou a orelha do soldado? Eu. Quando? No Getsemane. Chegaram para prender Jesus, o que Pedro fez? Arrancou. O que ele arrancou? Só a Bíblia diz o que aí? O que ele arrancou, irmão? Uma espada. Mas quando Jesus disse para ele se armar com uma espada? Quando Jesus disse para os discípulos assim, quero vocês ter armado com uma espada? Pedro andava com uma espada guardada 3 anos com Jesus debaixo da sua cara. Tem crente, irmão, que não confia em Jesus e anda com espada. Confia mais na sua espada do que em Jesus. Por quê? Porque não vive com Jesus, ele anda com Jesus. Mas essa noite eu quero dizer para você viver com Jesus. Viver com Jesus, irmão, é ter intimidade com Ele. É acordar com Ele, levantar com Ele, deitar com Ele, dormir com Ele. Só andar com Jesus, a multidão andava. A multidão. A Bíblia fala, irmão, que Jesus alimentou quantas pessoas? Mais de 5.000 pessoas. E cadê? Quando Jesus estava no Calvário, quem estava com ele? Somente um discípulo que estava com Jesus. A multidão, irmão, só quer seguir Jesus. Mas Jesus, irmão, no meio da multidão, Ele nos chamou para servir Ele, para viver com Ele. Mas aí você olha para Pedro e você vai dizendo, puxa vida, rapaz, o homem andou com Jesus. Aí Jesus um dia estava andando sobre as águas, Pedro fala assim, Senhor, se é o Senhor mesmo, fala que eu vá aí. E Jesus fala o que para ele? Vem. E Pedro, irmão, até que prova ao contrário, irmão Davi, é o único homem que andou sobre as águas. É o único homem. Mas por que ele afundou? Você sabe por que ele afundou, não? O mesmo motivo que eu e você muitas vezes falhamos. Olhamos ao vento. A Bíblia diz que quem olha ao vento não semeia. Se você olhar, irmão, para as lutas do seu lado, você não vai conseguir chegar lá. E o que Pedro fez Pedro afundar é porque ele olhou o vento, mas ele caminhou sobre as águas. Mas Pedro é uma pessoa tão problemática assim. Era uma pessoa problemática. Mas Jesus veio buscar aqueles, irmão. Jesus veio escolher aqueles que eram problemáticos. Jesus não quer uma pessoa tudo certinho. Uma pessoa certinha não precisa de nada. Ele já é certo. Ele já é certo de natureza. Para quem que vai querer então? Mas Jesus veio para aqueles que não mereciam nada. Então Jesus agora chega para Pedro e diz assim, diz para todos os discípulos, eu vou morrer na cruz. Aí Pedro olha e diz assim, Senhor, eu vou contigo até o fim. Aí Jesus fala, não vai, Pedro. Eu vou, Senhor. Pedro fala, não vai. Aí Jesus disse o que para ele? Antes que o galo cante, Pedro, tu vai me negar 3 vezes. E Pedro negou Jesus 3 vezes. A Bíblia diz que Pedro, quando Jesus foi preso, todo
mundo saiu disparado, cada um do seu lado, Jesus foi levado. E Pedro começou a seguir Jesus de longe. Aquele que não vive com Jesus, irmãos, está seguindo Jesus de longe. Só seguia Jesus de longe. Então ele chega ali, aonde está Jesus preso, naquele pátio, e as pessoas interrogam ele, dizendo assim: você é o Nazareno, porque você parece com o Nazareno. E Pedro nega Jesus 3 vezes. E o galo canta. Aí Pedro se lembra da palavra de Jesus. E o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Pedro, quando ele lembrou da palavra, a Bíblia diz que ele saiu e chorou amargamente. Mas por que Pedro chorou amargamente? Arrependimento de ter negado o Mestre. E Pedro, irmão, todos os discípulos tinham se espalhado, estavam todos escondidos. E Jesus ressuscita no 3º dia, aparece para as mulheres, aparece para os discípulos a caminho de Emaús, mas para Pedro ele não apareceu. E de repente, a Bíblia diz que chegam algumas mulheres e batem na porta onde os discípulos estavam escondidos. Eles estavam assustados, mas tinham esquecido da promessa, que ao 3º dia Jesus ressuscitaria. E a palavra diz que aquelas mulheres, quando eles abrem a porta, Pedro estava lá dentro. E elas chegam ali, irmã Andréia, eles abrem aquela porta, elas entram e falam assim: nós vimos os anjos. E os anjos nos falaram que ele ressuscitou. Aleluia. Ele ressuscitou. Talvez alguns daqueles discípulos ficaram meio atordoados com aquela resposta. Como assim ressuscitou? A mente deles, irmãos, estava tão cauterizada que eles não conseguiam entender o que Jesus dizia. Jesus disse, e várias vezes, e disse: agora não entendes, mas depois você vai entender. Mas aquelas mulheres, elas chegam e dizem assim: olha, e os anjos disseram uma coisa, qual é? Disseram para os discípulos, a todos os discípulos, e a Galileia, que Jesus está esperando. Agora é interessante uma coisa, irmão, quando eu leio aqui, Marcos 16 e 7. Marcos 16 e 7. O que diz aí na sua Bíblia, Marcos 16 e 7? Quem achou pode ler bem alto para nós. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai diante de vós para a Galileia. Ali o vereis, como ele vos disse. Olha que interessante aqui, irmão. As mulheres chegam, os anjos chegam, e diz assim: ide dizei aos seus discípulos. Aos seus discípulos. Mas diz a Pedro. Você começa a imaginar comigo a cena que Pedro estava? A tristeza que Pedro estava vivendo? Por quê? Primeiro, negou Jesus. Você acha que negar Jesus, irmão, seria fácil? E depois lá na frente, ainda acontecer tudo que Jesus falou? Será que se você hoje tivesse negado Jesus, você teria coragem de ir no culto?
Imagina Pedro, irmão, dentro de uma casa e todo mundo acusando ele. Seu traidor, você negou o mestre. Porque hoje o que mais tem é pessoas te apontando. As pessoas, irmão, falam que perdoam, mas na verdade, ela perdoa, mas não esquece. Enquanto a Bíblia diz o quê? Que Deus, quando Ele perdoa, Ele pega os nossos pecados e joga no mar de esquecimento. Você pode entender interessante, a pessoa quando erra, a pessoa vai dizer assim: ah, já errou lá no passado, viu? Não sei não se vai dar certo. Ele tem que trazer à tona, irmão Eliseu, o que aconteceu no passado. O ser humano, irmão, ele tem essa natureza de apontar sempre o erro do outro. Ele tem sempre essa natureza de achar que ele nunca pode cair no mesmo artigo. Imagina agora quantos discípulos estavam ali dentro da casa, dizendo assim: você traiu Jesus, rapaz. Então Jesus se preocupa e manda dizer: Pedro, eu estou te esperando lá na Galileia. Jesus manda avisar todos os discípulos, mas manda chamar Pedro. Sabe por quê? Porque ele não esqueceu Pedro. Porque ele não esqueceu de mim. Ele não esqueceu de você. Ainda que muitos te apontem o seu erro do passado, ele não lembra mais do seu passado. Para Jesus o que importa é o que você pode ser de hoje em diante. De hoje em diante, meu irmão, eu e você, nós podemos ser uma nova criatura a cada manhã. Jesus nunca vai nos culpar pelo nosso passado, que nós fizemos ontem, não. Porque hoje ainda há a esperança de eu e você se arrepender e alcançar misericórdia. Ele não desiste, irmão, de nós. Ele não vai abrir mão de mim, não vai abrir mão de você. Talvez você entrou aqui desanimado, triste, pelas lutas. Talvez você pense: é hora de parar. Não. É hora de você levantar a cabeça e erguer sua cabeça. Maior é aquele que te chamou. Maior é aquele que tem vitória para nós. Talvez você esteja igual Pedro vivendo aqui, porque você falhou. Mas é normal falhar no meio da caminhada. Olha, eu quero dizer para você que nós temos um advogado que se chama Jesus. E Ele é fiel. Se coloque em pé em nome do Senhor Jesus. Talvez você achou que a pregação de hoje ia ser um pula-pula. Isso não, meu irmão. É uma palavra para mim e para você, que Deus não esquece de nenhum de nós. Você é escolhido, você foi escolhido. Oh, aleluia. Jesus, irmão, Ele chamou. A multidão acompanhava Ele, mas Ele chamou só 12. Você, eu e você fazemos parte da multidão. E Ele escolheu a mim, escolheu você. Agora, irmão, o que você precisa parar de fazer, o quê? É dar ouvido ao que os outros falam. Não se preocupe que vão falar de você, meu irmão. O importante é que o meu Deus pensa de mim e de você. Se preocupa em agradar o Senhor com a tua vida. Agora que você não vai agradar os outros, não vai mesmo. Agradar dificilmente. Se Jesus conseguiu agradar, você vai conseguir? Ser humano, comedor de arroz e feijão, vai agradar o outro? Não vai. Sempre vai ter alguém que não vai estar satisfeito comigo. Mas eu não estou nem aí para quem está pensando desse jeito, meu irmão. O meu negócio é com Jesus. Quem me chamou foi Jesus. E quem me garante a vitória é o meu Jesus. Então não tem por que você desanimar, meu irmão. Levante a tua cabeça em nome do Senhor Jesus. Siga em frente nessa caminhada, que a vitória é certa, em nome do Senhor Jesus. Ele não esqueceu de você. Talvez nós esquecemos dele, mas Ele sempre estará conosco todos os dias. Amém? Fica com essa palavra no teu coração. Ele não esqueceu. Não importa. Não importa, irmão, o que aconteça. Se você correr aos pés de Jesus, sempre terá socorro. O salmista diz o que? De onde virá o socorro? Vem do céu. Vem do alto. Só vem dele. Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, eu louvo a Ti nesta noite, Jesus, por esta palavra nos nossos corações. Tu é um Deus que conhece a nossa fraqueza, conhece a nossa estrutura, Senhor Jesus.